Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre o aterro sanitário e os lixões públicos. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para entender as diferenças entre aterro sanitário e lixões no Brasil. Analisar o problema do descarte irregular de lixo no território municipal, escolas e hospitais. Compreender sobre o destino final e os gastos públicos com a coleta de lixo em Manaus, estado do Amazonas. Muito bem, dedicado aluno. Você já parou para pensar sobre o lixo urbano que é descartado de forma irregular na cidade? Acredito que sim, pois até no seu caminho de casa à escola pode acontecer alguns tipos de descarte irregular. A partir de agora, eu e você vamos pensar sobre como ocorre o problema do lixo nas cidades. Mas calma! Antes, leremos uma notícia do jornal O Território Geográfico. É o jornal pedagógico aqui de Geografia do Centedes Manaus. Vamos ler juntinhos? Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Em outubro de 2021, o Ministério Público do Amazonas pede construção de aterro sanitário no lugar de lixão, em Lábrea AM. Pausa aí. Sim, existem formas diferentes de descartar o lixo urbano de forma adequada, com o intuito de prevenir possíveis malefícios para as plantas, animais e também as pessoas, é claro. Vamos continuar lendo. Subtítulo. Segundo o Ministério Público do Amazonas, no lixão foi constatado que os resíduos sólidos recolhidos na cidade são depositados ao ar livre, sem qualquer procedimento de separação do lixo hospitalar, domiciliar e construção civil, além da queima irregular do mesmo. A ação da área no qual funcionava o lixão, localizado ao lado do aeroporto municipal, ou, mediante isso, sujeito a multa de R$50 mil. A Prefeitura do município de Lábrea, localizado ao sul do estado do Amazonas, deve ainda sinalizar o local com placas de advertência para impedir o acesso de pessoas não autorizadas no local. Sim, dedicado aluno, esse problema pode afetar uma região durante muitos anos, gerando problemas ambientais graves. Mas calma, é preciso definir alguns conceitos sobre esse assunto. Descarte irregular de lixo nas cidades brasileiras ocorre quando os resíduos provenientes das cidades são depositados em local sem planejamento municipal, causando contaminação do solo, emissão de gases tóxicos no ar e até envenenamento das águas subterrâneas, prejudicando a saúde da população, plantas e animais em seu entorno. Pode ocorrer desvalorização imobiliária e até exclusão ou segregação socioespacial nas cidades. E ainda pode gerar multas ou até paralisação judicial de fábricas ou instituições que fazem descarte inadequado do lixo. Exatamente, dedicado aluno. É preciso que os municípios desenvolvam um planejamento para o descarte dos resíduos gerados pelas cidades. A ausência desse planejamento pode ser uma das diferenças entre um aterro sanitário e um lixão. Vamos observar cada um deles a seguir. Depósito de lixo urbano sem planejamento e a céu aberto. Lixão. Locais em que não há nenhum tipo de planejamento ou investimento público são terrenos ou áreas desmatadas, geralmente distantes dos centros urbanos. Nesses locais, não há a impermeabilização do solo, sistema de drenagem de líquidos ou sistema de drenagem de gases, além de serem
muitas vezes locais clandestinos. O resíduo é depositado a céu aberto, sem nenhum tipo de cobertura posterior. No lixão, também é frequente a presença de pessoas trabalhando como catadores em condições precárias de saúde. De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELPE, 59,5% dos resíduos gerados no Brasil em 2018 foram disponibilizados em aterros sanitários. Agora, dedicado aluno, iremos observar como são os aterros sanitários no Brasil. Vamos observar. Aterros sanitários no Brasil. O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, com o intuito de garantir o depósito correto de resíduos sólidos das cidades que não podem ser reciclados. O lixo é depositado em cima de uma camada impermeável no solo. Isto é, o líquido gerado é encaminhado às lagoas de tratamento para não penetrar no solo. É um líquido escuro, gerado pela decomposição da matéria orgânica. Após o resíduo ser depositado, ocorre a cobertura diária do lixo acumulado para evitar que os gases gerados sejam lançados no ar, evitando o mau cheiro da área, principalmente. Muito bem, provavelmente você já escutou alguma dessas pessoas mais velhas falar sobre lixeira viciada. Esse é um termo comum entre as pessoas de Manaus, porém, pode ser conhecido por outros nomes em diferentes regiões do país. Outro termo comum são usados em outras regiões do Brasil é terreno baldio. Vamos entender do que estamos falando a seguir. Lixeira viciada, principais características. É quando a população deposita de forma irregular e sem controle objetos plásticos, resíduos domésticos e até grandes objetos fora de lixeiras apropriadas. Geralmente, essa situação ocorre em terrenos baldios ou abandonados e em margens de rios ou igarapés. Se no local da lixeira viciada tiver um dono ou proprietário do terreno, pode ser notificado e multado. Pode ocorrer também nas saídas de becos e em ruas pouco movimentadas, como nessa imagem feita no dia 8/1 de 2018, na Rua da Amizade, próxima à região central de Manaus. O acúmulo de lixo, com descarte de restos de pescado, por exemplo, pode prejudicar o desempenho dos alunos durante o horário de aula. Isso pode ocorrer devido ao forte mau cheiro, como observamos na imagem feita no dia 29/9 de 2021, de uma lixeira viciada próxima a uma escola estadual, em Manaus. Acredito que você já deve ter escutado sobre um problema do lixo hospitalar. Uma das situações mais graves ocorre quando o destino do lixo hospitalar não é correto. Você já parou para pensar se os produtos eletrônicos, como celulares, pilhas e baterias, podem seguir o mesmo destino do lixo doméstico normal? Sim, vamos pensar sobre esse problema muito comum em nossas residências. Observe comigo. Lixo eletrônico. O lixo eletrônico, ou resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, são pilhas, celulares, tablets, computadores, TVs, lavadoras de louça ou de roupa, geladeiras, dentre muitos outros que foram descartados por mau funcionamento ou substituição por uma versão mais rápida e eficiente de algum produto de tecnologia. No lixo eletrônico, embora seja biodegradável, pode permanecer no solo por séculos, contaminando tudo enquanto isso. Podemos destacar ainda o ouro, a prata, cobre e platina, além de metais raros que são difíceis de se conseguir na natureza. Isso mesmo, dedicado aluno, devemos compreender que na região norte, onde estamos localizados, existe um agravamento do problema do lixo a céu aberto.
Isso ocorre porque em nossa região temos um clima equatorial, quente e úmido. Como você bem sabe, chove muito por aqui. Mas calma, ainda não falaremos sobre clima. O importante é observar que, com muita chuva nos lixões da região, os contaminantes têm mais facilidade em pegar carona durante o escoamento da água da chuva e chegar até os rios e igarapés mais próximos. Vamos observar a situação de Manaus. Você sabia que Manaus possui o maior aterro sanitário do estado do Amazonas? O aterro sanitário de Manaus foi inaugurado em 2005. Ele está localizado no quilômetro 19 da rodovia AM010, estrada que liga a capital ao município de Itacoatiara, mas tem o seu fim previsto para 2024. Em relação à capacidade, podemos destacar que ele recebe aproximadamente 2,8 toneladas de lixo por dia, com uma altura de mais de 60 metros e uma área estimada em 75 campos de futebol. Então, para entendermos definitivamente o problema da poluição, vamos falar sobre custos que o governo e cidades têm para tentar resolver esse problema. Gastos públicos com poluição dos solos. De acordo com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, do município de Manaus, durante todo o ano de 2018, foram recolhidas 844.894 toneladas de resíduos sólidos na cidade de Manaus, com um custo anual de 208 milhões. Na média, por pessoa, foram gastos cerca de R$ 96 por ano. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever os vídeos quantas vezes surgirem dúvidas. Mas continue comigo, pois agora já estamos preparados para avançar. Vamos exercitar os nossos conhecimentos, porque chegou a hora da atividade. Atividade 1. Máscaras e luvas são alguns materiais contaminantes, mas representam menos risco às pessoas que os manejam. Ao serem descartados, podemos classificar esses materiais em qual tipo de resíduo? Temos a opção A, lixo hospitalar. Temos a opção B, lixo eletrônico. Temos a opção C, lixo orgânico. E a opção D, lixo reciclável. Muito bem, alguns segundinhos para a gente poder responder corretamente. Muito bem, vamos para a resposta correta. Exatamente, você já sabe. Letra A, lixo hospitalar. Vamos para a atividade 2. Atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são lixões, clandestinos, líquido. Muito bem. Vamos ler o texto para o melhor entendimento e encaixe das palavras. Vamos lá. Os espaços são terrenos ou áreas desmatadas, geralmente distantes dos centros urbanos, sem permeabilização do solo, sistema de drenagem de espaço ou gases, além de serem, muitas vezes, locais espaço. Muito bem, agora vamos ler o texto encaixando corretamente as palavras. Vamos lá. Os lixões são terrenos ou áreas desmatadas, geralmente distantes dos centros urbanos, sem permeabilização do solo, sistema de drenagem de líquido ou gases, além de serem, muitas vezes, locais clandestinos. Muito bem. Essa você acertou, tenho certeza. Vamos para a atividade 3. O aterro sanitário de Manaus foi inaugurado em 2005. Ele está localizado no quilômetro 19 da rodovia estadual AM010. Mas seu fim é previsto para 2024. Podemos afirmar que o aterro de Manaus é o maior. Vamos para as opções. Opção A, maior do mundo. Opção B,
maior do Amazonas. Opção C, maior do Brasil. Opção D, maior da região Sudeste. Muito bem, alguns segundinhos. Vamos lá, vamos para a resposta correta. Exatamente, você já sabia. É a resposta B, maior do Amazonas. Parabéns. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje você aprendeu que lixeira viciada é o termo usado para identificar quando a população deposita de forma irregular e sem controle objetos plásticos, resíduos domésticos e até grandes objetos fora de lixeiras apropriadas. Geralmente, essa situação ocorre em terrenos baldios ou abandonados, em margens de rios ou igarapés, nas saídas de becos e em ruas pouco movimentadas de centros urbanos. Vimos ainda que os lixões são terrenos ou áreas desmatadas, geralmente distantes dos centros urbanos, sem impermeabilização de solo, sistema de drenagem de líquido ou de gases, além de serem, muitas vezes, locais clandestinos. Foi possível também compreender que o aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, com o intuito de garantir o depósito correto dos resíduos sólidos que não podem ser reciclados. O aterro de Manaus foi inaugurado em 2005, mas seu fim é previsto para 2024. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá! Olá, querido estudante, tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre novamente e o meu sinal na comunidade surda é este. E este é o projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de capacidade e o volume. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Bom, nas aulas anteriores, vimos que existem no universo diversos tipos de grandezas, as chamadas grandezas físicas. A ideia é a seguinte: se existe no nosso universo, então nós podemos medir. E uma dessas formas de medição foi a que estudamos nas aulas anteriores, as medidas de comprimento. Na aula de hoje iremos estudar outra grandeza muito comum, que são as medidas de capacidade e de volume. Vamos entender melhor, primeiramente, a medida de capacidade. Vamos lá! Capacidade vem da ideia de quanto algo é capaz de comportar, de caber. São grandezas que servem para medir o quanto um recipiente pode comportar de um líquido. É aqui que a capacidade e volume se diferenciam. Observe bem, enquanto o volume é o quanto um corpo, ou seja, um objeto é capaz de ocupar, a capacidade é o quanto um recipiente é capaz de acomodar um líquido dentro de si. As medidas de capacidade são muito comuns no nosso dia a dia, como em uma caixa de leite, que tem 1 litro, ou quantos litros de água tem em uma piscina, ou naqueles caminhões-pipa, aqueles que passam em algumas cidades quando não tem água.
Dentro desses caminhões há uma quantidade máxima de água que ele comporta, que cabe dentro dele. Há também muitas outras situações, por exemplo, em uma garrafa de refrigerante de 1 litro ou 1,5 litro ou de 2 litros. Você percebeu que quando se trata de medida de capacidade, sempre vemos por aí a palavra litro? É porque o litro é a unidade de medida de capacidade mais comum. Ela é a referência para todas as outras unidades de medida de capacidade. Ela é a nossa unidade principal de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, o SI, sobre a qual já falamos nas aulas anteriores. Enquanto no comprimento a unidade principal é o metro, na medida de capacidade, a unidade principal é o litro, representado pela letra L. Mas como o SI, o Sistema Internacional de Medidas, definiu o valor do litro? Como que eles chegaram a este valor, este volume? Nesse caso, os países concordaram que 1 litro, preste bem atenção, é exatamente o volume que cabe dentro de 1 cubo de 1 decímetro. Então, eles pegaram um recipiente, como você pode ver aí, com 1 decímetro cúbico. Preste bem atenção, 1 decímetro cúbico de volume, e depois disso, eles despejaram água dentro desse recipiente. E assim ficou estabelecido que aquela quantidade de água se chamaria 1 litro. E todos os seus múltiplos e submúltiplos partiriam dele. Porém, em algumas situações da nossa vida, nos deparamos com medidas de capacidade menores que 1 litro. Por exemplo, em receitas culinárias, ou mesmo em latinhas de refrigerante, ou com cálculos menores que 1 litro. E é isso que nós vamos ver agora. Acompanhe aí. Temos aí o litro, preste bem atenção, como unidade principal, a origem de todas as medidas de capacidade. Ela vai ficar bem ali no centro. Ele vai seguir ou para os múltiplos, ou para os submúltiplos, os menores. No caso dos submúltiplos, temos aí o decilitro, preste bem atenção, ouça bem, decilitro. É o litro em 10 partes e tem como símbolo as letras DL. Temos também o centilitro. Observe bem, centilitro. É o litro em 100 partes iguais e tem como símbolo as letras CL. E por fim temos o mililitro. Observe bem, mililitro. É o litro em 1000 partes iguais e tem como símbolo as letras ML. Enquanto os submúltiplos dividem 1 litro em pequenas partes, os múltiplos multiplicam, aumentam o litro. Acompanhe. O primeiro é o decalitro. Decalitro multiplica o litro por 10 e tem como símbolo as letras DAL. Já o hectolitro, observe bem, hectolitro multiplica o litro por 100 e tem como símbolo as letras HL. E por fim, temos o quilolitro. Quilolitro multiplica o litro por 1000 e tem como símbolo as letras KL. Falamos sobre medidas de capacidade, que usa como unidade básica o litro. É ele quem mede a quantidade de líquido que um recipiente é capaz de suportar. Quanto ao volume, preste bem atenção, vimos que é o quanto de espaço um recipiente ocupa em um determinado lugar. Vamos entender melhor isso aí. Acompanhe. Para medir um plano, preste bem atenção, multiplicamos os lados, não é verdade? Neste caso aqui, temos este quadrado de 2 metros de lado cada um. Assim,
multiplicando lado vezes lado, temos a área total de 4 metros quadrados. Logo, cabem dentro desta figura 4 quadradinhos de 1 metro quadrado. E nas figuras geométricas espaciais, preste bem atenção, nós já saímos das 2 dimensões para a terceira dimensão, preste bem atenção, observe aí que ocupa um espaço dentro de um local. Medimos em cubos, pois literalmente queremos saber quantos cubos cabem dentro deste espaço. Neste caso, temos como medidas de lado 2 metros cada. Realizando a multiplicação entre essas 3 medidas, temos como resultado o valor de 8 metros cúbicos. Então, observe aí, enquanto as figuras geométricas planas são medidas em quadrados, as figuras geométricas espaciais são medidas em cubos. Lembra do que falamos sobre as dimensões? Enquanto as figuras geométricas planas têm apenas 2 dimensões, as figuras geométricas espaciais têm 3 dimensões. E essa terceira dimensão é o que dá volume aos objetos, como em um filme de cinema. Você percebeu? O filme normal é em 2D, enquanto o filme em 3D, ele salta da tela. Temos a sensação de que os personagens saem da tela ganhando uma profundidade. As medidas de volume têm também uma unidade principal, que é o metro cúbico. Acompanhe aí. Temos o metro cúbico como unidade principal. Preste bem atenção, está bem no meio. A origem de todas as medidas de volume. Essas unidades vão seguir ou para os múltiplos ou para os submúltiplos, os menores. Indo para os submúltiplos, temos o decímetro cúbico. Observe bem, decímetro cúbico. Ele é o metro cúbico dividido em 10 partes e tem como símbolo as letras D, M e 3, bem pequenininho lá em cima. Preste bem atenção. Temos também o centímetro cúbico. Ele é o metro cúbico dividido em 100 partes iguais e tem como símbolo as letras C, M e o 3zinho lá em cima, simbolizando o cubo. Por fim, o milímetro cúbico, que é um metro cúbico dividido em 1000 partes e tem como símbolo as letras M, M e o 3. Enquanto os submúltiplos dividem o metro cúbico em pequenas partes, os múltiplos multiplicam o metro cúbico, então eles aumentam. Acompanhe aí. O primeiro múltiplo é o decâmetro cúbico. Preste bem atenção, é a multiplicação do metro cúbico por 10. E tem como símbolo as letras DAM e o 3, bem pequenininho, do lado, tá bom? Observe aí. Temos também o hectômetro cúbico. Ele multiplica o metro cúbico por 100 e tem como símbolo as letras HM elevado a 3. Observe aí, o 3 está lá em cima, portanto, ele foi elevado. E, por fim, temos o quilômetro cúbico, que multiplica o metro cúbico por 1000. E tem como símbolo as letras KM elevado a 3. E qual a relação entre as medidas de capacidade e de volume? É que as duas vão medir aí a capacidade de comportar um líquido. Pode ser água, refrigerante, pode ser sorvete, pode ser qualquer tipo de líquido. Vai comportar dependendo desse volume desse material. Observe aí. Como vimos, em 1 decímetro cúbico, preste bem atenção, 1 dm elevado a 3 cabe exatamente um líquido. Bom, se em 1 decímetro cúbico cabem 1 litro de qualquer líquido, em 1 milímetro cúbico vai caber 1 ml. E em 1 metro cúbico vão caber 1000 litros, ou seja, 1 quilolitro. Não é legal? Essas medidas são diretamente proporcionais.
Se você souber o valor de uma, você consegue chegar ao valor de outra. Por exemplo, observe aí, vamos ler juntos. Quantos litros de água cabem dentro de um garrafão de 20 decímetros cúbicos? Para resolvermos isso, vamos usar a nossa famosa regrinha de 3. Ela é uma forma de encontrarmos a resposta de uma questão através da nossa famosa também proporcionalidade. Acompanhe a leitura. Vamos lá. Se 1 decímetro cúbico cabe 1 litro, 20 decímetros cúbicos cabem quantos litros? É assim que vamos encontrar a resposta para esta questão. Observe bem, primeiro você vai multiplicar desta forma, cruzando as multiplicações. Observe bem, 1 decímetro cúbico multiplicado por x é quanto? Nós não conseguimos multiplicar um número por uma variável. Essa letrinha aí representa um número desconhecido, essa é a letra x. Então, vamos colocá-las juntos com o símbolo da multiplicação, entre elas o ponto. Espera aí, professor, um ponto? Sim, um ponto, pois quando envolvemos variáveis, ou seja, letras que representam um número desconhecido, nós trocamos o sinal de multiplicação, que é o x, por um ponto. Por que fazer isso? Isso serve para que não façamos confusão na hora da equação. Já pensou? Olhar para um x e não saber se ele é uma variável ou um sinal de multiplicação? É por isso que fazemos desta forma, nós trocamos os símbolos. Então você já sabe, se na equação tiver uma variável, principalmente a que envolve o x, logo, todos os pontos simbolizam multiplicação. Assim, temos 1 vezes x e 20 vezes 1. Vamos colocar aí. Temos a nossa equação. 1 vezes x é igual a 20 vezes 1. Lembrando, o ponto é multiplicação e o x é uma variável, que é um número que eu não sei qual é, tá bom? Resolvemos a multiplicação de uma vez o número 20 e temos como resultado novamente o número 20. Agora vamos pegar aquele número 1 ali ao lado do x, nós vamos passá-lo para o outro lado da equação com a operação trocada. Como assim, professor? É a regra das operações opostas, lembra? São opostas entre si a adição com a subtração e a multiplicação com a divisão. Neste caso aí, como vamos mudar de lugar o número 1, como ele está multiplicando, preste bem atenção, ele vai passar para o outro lado dividindo. Observe aí, ele fica com esse formato de um número fracionário, 20 sobre 1. Logo, 20 dividido por 1 é igual a 20. Dessa forma, em 20 decímetros cúbicos do garrafão, cabe exatamente 20 litros de água. Fique atento às regrinhas que surgiram aí na tela, aquelas que nós relembramos também. Assim, você vai conseguir aplicar a regra de 3 não só aí em decímetros cúbicos, como em muitas situações na sua casa, na sua escola, em outros lugares também. Prestou bem atenção na aula? Anotou tudo o que precisava e está se sentindo preparado para enfrentar alguns exercícios? É isso aí, então vamos testar o seu conhecimento. Agora, vamos para a nossa hora da atividade. Atividade na tela. Marque verdadeiro V ou falso F. Vamos à primeira questão. Letra A. As figuras geométricas espaciais são medidas em cubos. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? Verdadeiro. As figuras geométricas espaciais, elas vão medir quantos cubos cabem dentro dela. Por isso, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e assim por diante. Letra B. A unidade principal do volume é o metro quadrado? Verdadeiro ou falso? Vamos à resposta?
Isso é falso. A unidade principal do volume não é o metro quadrado, mas sim o metro cúbico. Letra C. 1 decímetro cúbico é igual a 1 milímetro de líquido? Será que isso é verdade ou será que isso é falso? Vamos à resposta? É falso. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro de líquido. Nós já falamos isso na aula de hoje. Letra D. A unidade principal da capacidade é o litro, com a letra L. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos à resposta? Verdadeiro. A unidade principal da capacidade é o litro. Ele é representado com a letra L. Letra E. A ideia da medida cúbica é de quantos cubos cabem dentro de um espaço. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos à resposta? É verdadeiro. Observe bem, quando nós vamos medir algum espaço, algum volume, a ideia de medida cúbica, nós vamos avaliar quantos cubos cabem dentro desse espaço. Portanto, ele tem 3 dimensões, ele tem um volume que você pode avaliar com metro cúbico, decímetro cúbico e assim por diante. A atividade número 2, observe-me aí, vamos ler juntos. O automóvel de Marcelo consome 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros rodados. Certo dia, ele percorreu 140 quilômetros. Quantos litros de gasolina ele usou? Vamos primeiro retirar as informações do enunciado. Primeiro, Marcelo tem um automóvel que consome 1 litro de gasolina a cada 8 quilômetros rodados. Aí, um certo dia, ele percorreu 140 quilômetros. Primeira coisa que nós vamos retirar daí. A cada 8 quilômetros rodados é consumido 1 litro de gasolina, certo? Nesse dia aí, ele percorreu 140 quilômetros. Em 8 quilômetros eu gasto 1 litro de gasolina. Então, em 140 quilômetros eu gasto quanto? Nós vamos fazer isso utilizando a nossa regrinha de 3. Vamos lá, multiplicar o inverso. 8 quilômetros vezes x. Quantos litros de gasolina ele usou? Nós vamos utilizar aí a nossa regrinha de 3 também. Nós vamos multiplicar primeiro 140 por 1 e depois 8 vezes x. Observe aí 140 vezes 1. Lembrando, o ponto neste caso aí é multiplicação e o x é a nossa variável, o nosso númerozinho que nós não sabemos qual é. 140 vezes 1, 8 vezes x. Temos aí a nossa equação, 8 vezes x é igual a 140 vezes 1. 140 vezes 1 é 140. E, por fim, vamos passar o 8 para o outro termo. E ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 140 dividido por 8, nós realizamos essa divisão. Temos aí como resultado 17,5. Portanto, 140 quilômetros, ele vai gastar exatamente 17,5 litros de gasolina. Então, ao final de toda esta viagem, este dia, o nosso amigo Marcelo, depois de percorrer 140 quilômetros, ele gastou exatamente 17,5 litros de gasolina. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje muito mais sobre as medidas de capacidade e as medidas de volume, além de todos os seus múltiplos e submúltiplos. Vimos a medida de capacidade e sua unidade básica, o litro, e os seus múltiplos e submúltiplos. Também vimos a medida de volume e a sua unidade principal, o metro cúbico, com os seus múltiplos e submúltiplos, como você pode ver aí na tela. Vimos como essas duas grandezas são
conectadas e proporcionais entre si, de forma que 1 decímetro cúbico de espaço corresponde a 1 litro de líquido. Vimos também que para resolvermos muitas questões envolvendo grandezas, podemos utilizar a famosa regrinha de 3. Muito bem, meu querido, minha querida estudante, agora vamos finalizar a nossa aula depois de conhecermos muito sobre as duas grandezas importantes, a capacidade e o volume. Exercite em casa com a permissão do responsável também. Busque na internet atividades que envolvam medidas de comprimento e de volume. Procure sempre estudar, se esforce. Vejo você aqui na próxima aula. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!